Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo aos inscritos do canal que sempre prestigiam os nossos vídeos deixando seus comentários. E mesmo após aprovados na prova de legislação, sempre voltam para deixar os seus agradecimentos. Para mim é um motivo de muita satisfação saber que os conteúdos do canal têm sido úteis para vocês. No vídeo de hoje, eu vou tratar sobre alguns assuntos de penalidades que mais caem na prova do Detran. Esses vídeos vão te ajudar na compreensão do conteúdo, mas os simulados vão te ajudar na fixação da matéria. Pegue caneta e papel e acompanhe comigo. Veja bem, para que você tenha facilidade de responder as questões de penalidade, é importante que você conheça alguns conceitos básicos. Nós temos aqui, conceitos. Primeiro, infração e penalidade. Vamos começar por uma questão relacionada à infração. Acompanhe comigo na leitura. Constitui infração o desrespeito às sinalizações de: alternativa A, indicação; alternativa B, regulamentação; alternativa C, educativa; e alternativa D, de canalização. Alternativa correta é a alternativa B, de regulamentação. Por que a alternativa correta é a alternativa B, de regulamentação? Pelo seguinte motivo: se tratando de infração, infração é o mesmo que uma desobediência. Para que haja uma desobediência, é preciso que exista uma lei, e exista uma desobediência dessa lei para que seja uma infração. Então, o desrespeito à lei é considerado infração. E por que a alternativa correta é a alternativa que fala placas de regulamentação? Porque elas estabelecem leis. Sendo assim, o desrespeito à sinalização de regulamentação é considerado uma infração ou uma desobediência. Diferente, por exemplo, das placas de advertência. As placas de advertência, elas não estabelecem nenhuma lei. Então não existe um descumprimento, não existe uma infração para as placas de advertência, tá certo? Outra coisa, as infrações, elas são diversas. São muitas infrações. Você pode encontrar, por exemplo, excesso de velocidade, dirigir embriagado, avançar sinal vermelho, avançar parada obrigatória, estacionar em local proibido, são considerados infrações ou infração, e infração é o mesmo que desobediência ou ainda um desrespeito às normas de trânsito, tá certo? Identifique então o que é uma infração. Penalidade. Penalidade é o mesmo que punição. O condutor, quando comete uma infração, uma desobediência, ele está sujeito às penalidades. Isto é, ele está sujeito às punições. Você precisa identificar primeiro o que é uma penalidade, que é o mesmo que uma punição pela infração cometida, pelo erro cometido, e você também precisa, para questão de prova, identificar quais são as penalidades, para que você não confunda infração com penalidade. Veja bem, C, M, A, S. Vamos começar então pela cassação. A cassação, ela pode ser da CNH ou da PPD. A cassação, ela é considerada uma penalidade. Então veja bem, o condutor ele pode ter a sua CNH cassada ou pode ter a sua PPD cassada. Todas duas são consideradas penalidades. Também nós temos aqui o curso de reciclagem.
Curso de reciclagem também é considerado uma penalidade. Quando o condutor será submetido ao curso de reciclagem? Quando ele for um condutor contumaz, quando ele for suspenso do seu direito de dirigir, ele terá que ser submetido ao curso de reciclagem. Nós temos aqui também a multa, que também é considerado uma penalidade. Toda infração sujeita o condutor à penalidade de multa. Então, todo condutor que comete infração, ele será multado. Mas nem todo condutor que comete infração terá o seu direito de dirigir cassado, ou terá que fazer um curso de reciclagem, ou ainda sofrerá uma advertência por escrito, ou uma suspensão do direito de dirigir, tá certo? Mas a penalidade de multa, ela será aplicada a toda e qualquer tipo de infração. Nós temos aqui, ó, abaixo da multa, nós temos a advertência por escrito. A advertência por escrito, apesar de ser uma penalidade, uma punição, ela possui caráter educativo. O condutor, existe a possibilidade do condutor que cometeu uma infração leve ou média, dentro do prazo de 1 ano, pedir para que transforme em advertência por escrito. E aqui um pouco mais abaixo nós temos a suspensão do direito de dirigir. Como já foi falado, a suspensão do direito de dirigir, ela acontece normalmente por soma de pontos ou quando a lei já determina a suspensão do direito de dirigir. Então, por exemplo, o condutor que atingiu 40 pontos, ele terá o seu direito de dirigir suspenso. Ou o condutor que foi encontrado dirigindo alcoolizado, ele também terá o seu direito de dirigir suspenso, mesmo não tendo alcançado toda a pontuação, tá certo? Então, as penalidades são cassação, curso de reciclagem, multa, advertência por escrito e suspensão do direito de dirigir. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre suspensão e cassação e a gravidade das infrações. Olha só, nós temos aqui a suspensão do direito de dirigir e a cassação. Qual a diferença? No caso da suspensão do direito de dirigir, o condutor ficará impossibilitado temporariamente de conduzir o seu veículo. E após cumprir o prazo de suspensão, o condutor ele poderá pegar o seu documento de volta, isto é, ele não perdeu o seu direito de dirigir. Já no caso da cassação do direito de dirigir, isto é, a cassação da CNH ou da PPD, o condutor ele teve o seu documento eliminado. Aquele documento não tem mais validade nenhuma, ele pode ser rasgado e jogado fora, pois ele não tem validade. O condutor que tem o seu direito de dirigir cassado, no caso, se ele tiver a sua PPD cassada, ele poderá se reabilitar de imediato. Se ele tiver a sua CNH cassada, ele poderá se reabilitar após 2 anos de cassação. Isto é, o condutor que tem o seu direito de dirigir cassado, ele terá que reiniciar todo o processo, fazer as aulas de legislação, o exame de legislação, as aulas práticas de direção, o exame de direção, ele vai ter que começar tudo do zero, o condutor que teve seu direito de dirigir cassado. Então ficou assim, suspensão é temporária, cassação é definitiva. Quanto à gravidade das infrações, nós temos a infração gravíssima, grave, média e leve. Infração gravíssima soma 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Lembrando que com a nova lei a pontuação mudou, que foi de 20 para 40 pontos. Quando o condutor atingir a contagem de 40 pontos, ele terá o seu direito de dirigir suspenso. Lembrando que existe uma diferença de pontuação para o condutor profissional e para o condutor particular. O condutor particular, à medida que ele vai cometendo infrações gravíssimas, ele vai perdendo 10 pontos. Isto é, se o condutor particular cometeu uma infração gravíssima, de 40 pontos passa para 30. Se ele cometer outra infração gravíssima, de 30 passa para 20 pontos, tá certo? Então,
existe essa diferença entre o condutor particular e o condutor profissional. Só para a gente encerrar a aula, eu vou passar aqui mais uma dica, que são as medidas administrativas. R, T. Retenção, remoção, recolhimento e transbordo do excesso de carga. O que foi falado nessa aula de hoje? Sobre infração, penalidade, quais são as penalidades, a diferença entre suspensão e cassação, a gravidade das infrações e as medidas administrativas, que começam com a letra R, T. É necessário que você saiba as informações que foram passadas hoje para que você tenha um bom aproveitamento nas questões de penalidade. Aproveita, corre lá no site do canal e faça bastante simulados. Vá lá testar os seus conhecimentos para ver como foi o seu aproveitamento. O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, seja membro do canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão no processo de habilitação. Meu muito obrigado e até a próxima aula.